69. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ele vai falar agora das comunicações. Bom, nem todo mundo pode ver, ouvir, sentir os espíritos. E como vamos saber se estamos nos comunicando com um espírito bom, mal, realmente aquele espírito que está dizendo que é uma pessoa é ela mesma ou não é ela? Eu não estou vendo, o médium às vezes não está vendo, só o vidente vê, eu não estou ouvindo. Enfim, e agora? Comunicar com essas coisas invisíveis é meio complicada, né? Então é isso que ele vai nos mostrar aqui. Os novos discípulos do Evangelho. Por que novos? Porque até antes era proibido a comunicação com os mortos. Então por isso que os novos discípulos, aqueles que seguiram Cristo através dessa visão renovadora espírita, é que voltam a se comunicar com os mortos através do Evangelho. Por isso que é novos, entendeu? Novos discípulos do Evangelho. Em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, reunião de desobsessão, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Já vamos ansiosos, né? Eu quero conversar com os espíritos. Se ele existe, eu quero conversar. É natural que a gente tenha essa curiosidade. Poxa, eles não morreram. Quem de nós não trazemos uma quantidade de parentes que amamos, que conhecemos na Terra, amigos que já desencarnaram? Gostaríamos muito de saber como eles estão, o que eles têm a nos dizer. Aí ele diz assim: se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se não dá certo isso, alguma coisa acontece, se as manifestações são falhas de êxito, se isso não ocorre como deveria, é porque na maioria dos casos o indagador, aquele que está ansioso para ter resposta, comunicações com o mundo espiritual, obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. Isso é importante a gente entender. Muitas vezes eu quero a comunicação com alguém que partiu, mas o interesse meu é saciar aqui, eu mesmo. É minha curiosidade, minhas dúvidas. Não significa que eu vou sair depois dessa comunicação com uma fé nova, renovada, firme, vou servir ao Senhor dali para diante. Não significa. Significa que eu vou ter uma nova. Significa que eu tenho uma saudade, que eu tenho algo para ser preenchido aqui, vai ser preenchido. Então essa santa comunicação, ela acaba sendo barateada para atender algumas necessidades particulares de um ou de outro. Assim como uns têm tanta vontade de entrar em comunicação com alguém que partiu, outros dizem que, puxa, se você falar assim, fulano quer se comunicar com você, poxa, não me deixa em paz nem depois de morto, pelo amor de Deus, quando que vai acabar isso? Entendeu? Então, a comunicação com os mortos, se você deixar aos critérios egoísticos de cada um, ele perde a finalidade santa dele, que é única e exclusiva renovação de ânimo, votos na sua fé, solidificação da certeza que existe vida espiritual e uma nova proposta de vida. Se não for atendido esses requisitos, a comunicação não tem sentido. Aí acaba sendo mais privilégio de um e do outro. Por exemplo, como eu conheço o médium e vou lá e peço para o médium me dá a comunicação de alguém que morreu que eu quero entrar em contato. Você não conhece, o problema é seu, bobão, ficou para trás. Certo? Parece coisas da terra. Como eu conheço, quero ter mais acesso. E essa maneira de trabalhar barateando a finalidade santa da comunicação leva as pessoas se muitas vezes aparecem fracassos
nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, aí está explicando, por isso não dá certo, não tem comunicação. Qualquer espírito pode se manifestar dizendo que ele é qualquer espírito. Kardec diz: se você pedir para que uma pedra se manifeste, a pedra há de se manifestar. Aparece um espírito doidinho, zombeteiro, e fala: eu sou a pedra. Pronto, você quer falar comigo? Fala, pelo amor de Deus. O que você quer, homem? Não é verdade? Como é que você pode garantir a legitimidade dessa comunicação? Agora não vamos colocar. Não estão podendo ver, não estão podendo ouvir. Uma pessoa está dizendo que é o fulano e que está falando isso, x, y, z. E agora? Tá bom? Então, por isso que as comunicações, elas não ocorrem quando nós aqui na Terra queremos. Só ocorrem quando eles de lá querem. É uma coisa mais ou menos assim. O telefone é um fio, é um telefone, mas só disca do lado de lá. Aqui só toca. Porque se aqui discasse, a coisa ia virar um inferno pro outro lado. Você tá entendendo? Ia ter uma fila gigantesca e o orelhão ia ser o médium. Você já imaginou? Então, graças a Deus, não é assim. Porque morrem milhares e um ou outro podem se comunicar atendendo a alguns requisitos objetivos, né? Sempre imperativo. O imperativo é edificar, construir, mudar, elevar, renovar, amadurecer, criar, desenvolver aquele com quem ele se comunica. Se não adiantar nada, porque nós já sabemos pela história que fenômeno não convence ninguém. Se fenômeno convencesse, os próprios espíritos estariam materializados andando lá na matriz, na Praça da Matriz, para todo mundo ver eles, tocados, conversar com eles. Mas isso não significa absolutamente nada. A hora a gente está impactado com aquilo, é emocionante tudo, mas daqui a pouco o dia a dia nosso já volta tudo a nossa vida ao normal. Então, aí às vezes volta até a duvidar dali um tempo daquilo que viu, se estava ficando doido, se era o reflexo do sol e tudo mais. Não convence ninguém a nada. Por isso o Espiritismo não caminha pelo fenômeno para o convencimento. Ele chama-nos ao estudo, à lógica, ao raciocínio. Você primeiro precisa pensar, duvidar de tudo. Mas quando sua inteligência diz assim, eu não tenho como duvidar disso, aceita por humildade. Aí você tem que aceitar que você está diante de uma verdade. Caso contrário, rejeite. E não tenha medo, não vai ser nunca considerado herege. Aí, ele continuando a lição, o propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Quando eu penso que eu vou ter uma exclusividade de ter comunicações espirituais com quem eu quero, com quem eu desejo, ele abre larga porta de engano. Muitas pessoas aproveitam do sofrimento, da fragilidade das pessoas que perderam alguém querido, estão sofrendo, querem muito uma notícia para saber como essa pessoa está, e aparece como dizendo o médium que teve contato com aquele espírito, com aquela pessoa, que mandou dar recado para aquela pessoa. Olha, a pessoa está doído, está fraca, está precisando dessa comunicação, ela vai aparecer aos milhares, em tudo quanto é lugar. E aí, como é que fica? Então, quando eu penso que eu vou ter o direito de uma exclusividade, eu estou chamando os enganadores, os falseadores. É melhor você pensar assim, morreu. Se algum deles quiserem contato comigo, sabe onde me encontrar. Pronto. E se eles precisarem, eles encontram uma maneira de chegar até você. Pode ficar tranquilo. Todo fenômeno legítimo é espontâneo. Um fenômeno provocado é mais difícil de ser legítimo.
Pode ser, mas é muito mais difícil. Normalmente é falseado. Ninguém é dono de espíritos. Espíritos somos nós. Alguém é dono de algum de nós? Alguém pode dizer que é dono do Guto, dono da Janete? Não pode. Não tem jeito. Nós somos livres e vamos continuar sendo livres. Então nenhum médium, depois que eu morrer, pode dizer: eu converso com o Guto a hora que eu quero. De jeito nenhum. É eu que converso com o médium a hora que eu quiser e precisar. Aliás, fui eu que morri. Eu estava na Terra. E se eu precisasse dessa pessoa enquanto estava na Terra, eu teria feito. Agora, por que eu, depois de morto, preciso dela? Se algo não aconteceu, não. Calma. Vamos ver por que hoje, no mundo espiritual, onde tantas coisas me clareiam as ideias, onde eu consigo ver com muito mais a profundidade de tudo, eu realmente precisaria dessa pessoa. Talvez lá sim, porque lá eu estava apegado, tinha muitas coisas, mas aqui eu penso muito mais. Outra, a responsabilidade de eu interferir na vida dessa pessoa. Agora eu tenho certeza que a vida continua após a morte e carrego comigo uma enorme responsabilidade de não interferir na lei da evolução. Quando eu busco entrar em contato com alguém na Terra, eu tenho que ter uma necessidade muito grande. Não só para mim, tem que ser para ele. É aquele que eu vou entrar em contato. Porque se eu for egoísta, Deus não vai permitir. Porque eu já tive o direito à minha vez, estava na Terra, saí de lá. Então Deus não vai permitir. Agora, se eu tenho algo para mim e para ele vai ser muito bom, Deus permite. Às vezes eu não tenho nada para mim, mas tenho para ele, vai ser muito bom, Deus também permite. Porque eu não posso interferir para congelar, paralisar, nem retroceder um processo. Retroceder não é retroceder uma evolução, isso é impossível. Mas criar uma revolta, uma piora no quadro de vida daquela pessoa, eu não posso fazer isso. Aí eu vou carregar um erro gravíssimo, porque além de eu partir, ainda no mundo espiritual eu estou prejudicando aqueles que estão na escola. Não posso. Eu tenho que respeitar como eu queria respeito pelos espíritos enquanto eu estou aqui, nas minhas provações. Então, todos nós, quando a coisa é feita com legitimidade, responsabilidade e verdade, esses critérios são muito bem respeitados. Agora, quando não, vem cada coisa. Bom, vamos lá, vamos continuar que ainda tem mais coisa. Através dela, malfeitores, através dessa ansiedade que a gente tem, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Na dor, na busca, na ansiedade que eu estou, na curiosidade, seja o que for, eu fecho os olhos para a verdade, para as regras, para as leis, e vou naquela ânsia de ser atendido. Aí os malfeitores entram no processo. Você já viu, né? Eu tô louco para comprar uma casa, um carro. E alguém vai falar assim para mim: olha, antes de comprar um carro, você tem que ver isso. Existem regras. Tome cuidado com elas. É o que eu faço. Quando eu tô muito ansioso, eu não quero olhar nada para isso, o que vai aparecer na minha porta? Só carro, tranqueira. E eu vou comprar, vou fazer um péssimo negócio. Com certeza. Eles vão aproveitar essa ansiedade minha. Eu não posso abrir esse espaço. Então, mesmo quando eu receber uma carta, uma comunicação de alguém, de um parente que já morreu, verifico se ele é verdadeiro. E quem está mandando isso é João. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como eu vou provar? Vamos chegar lá. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que une o homem encarnado aos familiares, que o amor precederam na jornada de além-túmulo.
Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai, ou irmão, ou filho, ou marido, ou esposa, ou qualquer pessoa que seja, a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Gente, é mais ou menos assim. A gente tem que ter um cuidado para não desrespeitar o que é respeitável. Por exemplo, às vezes a gente desrespeita um espírito como quase considerando que ele não é um ser humano. Ele é um espírito, mas continua sendo um ser. Ele tem seus direitos, tanto quanto nós temos os nossos. É o mesmo, só perdeu o corpo. Então, eu não posso obrigar, por exemplo, meu pai morreu. Aí daqui a pouco eu estou acendendo vela, chamando, invocando meu pai para ele me ajudar num determinado problema que eu estou passando. É isso que ele está falando claro aqui. Um estudante não pode obrigar quem lhe serviu de pai, o irmão, a interferir em suas situações particulares. Nós não podemos obrigar os nossos antepassados a intervir na nossa vida atualmente para resolver os nossos problemas. Porque, assim como nós não podemos obrigá-los vivos a solucionar os nossos problemas, se nós não podemos obrigar a quem quer que seja resolver o nosso problema, por que nós vamos ter o direito de obrigá-los depois de morto? Não podemos. Além do mais, o fato deles morrerem não significa que eles aprenderam tudo o que não sabiam enquanto estavam vivos. Eles continuam os mesmos. Então, muitas vezes eu estou pedindo para eles me ajudarem a resolver um problema que nem eles sabem. Porque eles desencarnaram. Também têm os seus problemas do outro lado. Estão acordando, despertando para uma série de realidades que de repente eles estão acabando de se reconhecer que não sabiam nada enquanto estavam na Terra, e aí ele recebe o chamado de um filho, de um parente, de alguém que quer que ele ainda resolva o problema dele. Ele vai falar, mas agora que eu descobri que eu não sabia nada enquanto eu vivia na Terra, eu não tenho que ajudar essa pessoa. A única coisa que eu posso dizer é, corra, aprenda sobre a vida após a morte, porque o meu maior erro é não ter visto isso enquanto estava vivo. É o máximo de um aviso que eu posso dizer a uma pessoa. Agora, quanto ao resto, se eu soubesse, eu não estava aqui na situação que eu estou. Esse culto aos nossos antepassados não é uma coisa pelo espiritismo bem visto, devido a nós, às vezes, cultuarmos espíritos que não foram tão bons assim enquanto estiveram na Terra. Às vezes são até inferiores a nós. Não é porque um pai é mais superior. Olha, José e Maria era mãe e pai de Jesus, mas Jesus era mais evoluído que José e Maria. Imagina se Jesus viesse hoje fazendo o culto dos ancestrais. Ele estaria se reverenciando a Maria e a José, sendo que ele é mais evoluído que Maria. Normalmente os nossos filhos são mais evoluídos do que nós, para que o mundo avance. Entendeu? Se eles nascerem inferior a nós, o mundo retroage. Normalmente eles já vêm preparados com o que a gente sabe, já caminhando para aquilo que eles vão puxar a humanidade. Por isso que o futuro caminha em passos largos dos nossos filhos. Aí que tá. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. Não tem jeito. Por mais que você faça uma reunião de um monte de pessoas e venha falar sobre verdades, sempre, gente, em toda a aglomeração, em todo grupo, há quem rejeite a luz. Há uma escolha, gente, e isso é importante a gente entender. Graças a Deus existe o livre-arbítrio. Mas graças ao livre-arbítrio que a gente comete muito erro. Mas pensa você uma vida sem livre-arbítrio. Uma vida onde um Deus te impõe tudo. Aí não dá, é um comunismo. Não, nós queremos uma vida livre. Você pode escolher o caminho que você quiser. Arque com as consequências da sua escolha e pronto. Ninguém te persegue, ninguém te castiga, ninguém te pune. As consequências é um retorno natural do processo. Faz parte do método de aprendizado.
Não é alguém escolhendo a sua sentença. É você que determina o grau de sofrimento pelas escolhas que você faz. É diferente. É diferente. Então ele está dizendo aqui: o programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas. Nós humanos não podemos organizar quem é o Espírito que vai comunicar agora, se ele vai vir hoje, se ele não vai vir hoje, se ele vai vir amanhã. Não, nenhum encarnado faz agenda de nenhum espírito. Gente, não existe isso. Se você vê alguém fazendo, tá mentindo. Tá certo? Então, olha, organizado pelas que muitas vezes inconsciente das necessidades nem próprias. Eu não sei nem das minhas, né? Até as minhas agendas que eu faço, que eu mando a minha secretária marcar, eu tenho que adiar. Eu atraso, eu adianto. Você imagina eu querer marcar a agenda de compromisso dos espíritos? É impossível. Aliás, ele nem me disse que eu sou a secretária dele. E eu estou dizendo que dia que ele vem, que hora que ele vem, que hora... não funciona. Ocorre comunicações, espontâneas. E quando elas são espontâneas, dificilmente elas são falsas. Mas vamos lá. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale. Não fica focado quando alguma mensagem for para você, não fica pensando de quem está vindo, mas, você está dizendo aqui, para a essência da palavra, o conteúdo da mensagem, a fim de certificar se o visitante vem de Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui, ó. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Verifique o conteúdo da mensagem. Se ele está dizendo que é teu filho, então tem que ter dados ali que só você e seu filho sabe. Não importa se veio de Chico Xavier. Tem que ter coisas que te justificam. Isso aqui é meu filho. Eu sei. Você já viu aquela história? Você conhece algumas pessoas. Por exemplo, Janete me conhece. Conhece a Evelyn. Eu falo assim: Evelyn, fala pra Janete, porque se eu falar pra Janete isso, ela não vai aceitar. Vai lá, fala pra Janete, pra ela isso. Mas não fala que eu te falei. Aí a hora que ela começa a falar pra Janete, já vai: pode parar, isso aí foi Guto que mandou você falar. Como que ela sabe? Aí vai falar: não, ele não mandou. Vai tentar negar, né? Tá mentindo pra mim. Não foi. Ele é assim, tá falando igualzinho Guto. Não vem com isso, não. Eu sei que é Guto. É isso. Entendeu? Você sabe quando é seu filho falando pelo outro. Só você sabe. Se você não sabe, não adianta você mostrar pra ninguém, que ninguém vai falar: olha, não sei se é. Nem o médium sabe se é mesmo, porque o médium pode estar sendo enganado também. Um espírito, ele não conhece o filho, o marido, o esposo, o parente morto. Chega e diz: olha, eu sou parente daquela pessoa. Diz pra ela isso. Ele vai e fala, ué. Agora, quem tem que saber se isso aí é verdadeiro ou não é quem recebe. Se quem recebe falar não é, nem adianta dizer que é, porque eu não conheço. Bom, nisso tudo que nós estamos dizendo é bem sucinto, né? A verdade, geralmente eu sinto em mim a comunicação. A hora que você está lendo a carta, o comunicado, você sente, porque naquele momento o espírito que deu aquela comunicação está presente, você sente. Mesmo que as palavras que estão ali ainda para você, porque existem parentes que não estão muito ligados a nós, e aí não consigo dizer se ele diria ou não isso, né? Mas ao ler a mensagem, eu consigo saber se é ele, porque ele se aproxima, eu sinto que é ele. Há uma coisa, há um sentido que eu não sei dizer, mas eu consigo autenticar que aquela mensagem veio dele. Mais que o médium. O médium pode ser vidente. Então eu posso apresentar uma foto para ele. Era essa pessoa que estava dando essa comunicação? O médium pode falar: era. Mas quem está dizendo que ele está falando a verdade?
Também não dá de provar. Então, gente, não tem jeito. Aquele que quer buscar uma mensagem tem que conhecer bem de quem vem aquela mensagem para que ele analise se esse espírito vem de Deus, essa mensagem vem de Deus. Uma outra coisa, assim como eu evoluo no mundo e a minha maneira de falar evolui, as minhas crenças modificam. O que eu achava que era verdade agora já não acho. O que eu não gostava agora gosto. O que eu não comia agora como. O espírito muda também. E muitas vezes nós não percebemos isso. Às vezes um parente meu morre. Depois de 20 anos ele me dá um contato. Ora, em 20 anos, né? Em 20 anos, muita coisa mudou. Então, de repente, ele é aquele carnívoro inveterado, que mandava todo mundo comer carne. Daqui 20 anos ele me deu uma comunicação. E na comunicação dele ele diz assim: Guto, eu gostaria de te dizer, pare de comer carne. Não é, ele era carnívoro. Ele era carnívoro. Há 20 anos atrás, ele era carnívoro. Depois que ele morreu, ele aprendeu muita coisa no mundo espiritual. E agora, nessa relação, ele está falando o que ele é. Ele está dando a comunicação 20 anos depois. Não 20 anos atrás. Entenderam isso? Então, algumas pessoas podem não entender que ao contestar uma mensagem, nós temos que levar em conta o processo evolutivo do espírito. Ainda tem mais, tá certo? Se assinar algum papel ou documento, gente, assim como a nossa assinatura modifica com o tempo. Eu pego um espírito que depois da carta, da comunicação, assina. Aí eu vou dizer, essa aqui não é a assinatura dele, percebe que ela é... Só um perito para dizer que depois de 20 anos, provavelmente, sem assinar documento algum, utilizando um médium, através de uma comunicação, de uma conexão praticamente energética, dominar a mão e dar uma assinatura exatamente de 20 anos atrás, nem você faz isso no seu corpo. Nem você. Sabia disso? Vamos supor que você deu uma assinatura única no seu RG. Fica 20 anos sem assinar aquela ali. Aquela assinatura. Depois de 20 anos o cartório vira para você falar, assina igual esse documento. Tenta! Até você vai apanhar. Eu tô destrenado. É isso aí, gente. Ainda você com seu braço, seu corpo, sua mão. Imagine o espírito com a mão do médium há 20 anos atrás. Então, calma, né? Quando a gente está falando assim, avalie as comunicações para que a gente se desapegue das coisas visíveis que podem ser enganadas ou podem ser muito difíceis de se repetir, para nos apegarmos, nos adetermos mesmo na mensagem. Eu quero saber se aquela mensagem veio deste espírito. Agora que você está falando, agora eu vou ter que me apegar em outros fatores. Tenho que lembrar das minhas conversas, das convicções dessa pessoa, das possibilidades da evolução dela, tá certo? Aí eu posso diagnosticar, pelo menos dizer assim, ó, há uma probabilidade muito grande de ser desta pessoa. Você não tem como dizer Sabia disso? Não tem. A não ser que um dia você veja. Existem coisas que você só vai acreditar o dia que for com você. Pronto. Agora, enquanto tiver intermediário, probabilidade. Há uma enorme probabilidade. Tantos por cento de probabilidade. Nas probabilidades de ser verídico, desses 80% de possibilidade de veracidade, eu me dou por satisfeito que nesses 80% eu me satisfaço. Você está dizendo o seguinte, que não que você está dizendo que é 100%, porque nada aconteceu diretamente com você. Então você se reservou em 20% de ser possível de não. 80% é possível de sim, e nesses 80% você está bem satisfeito com a mensagem e vai adotá-la como uma mensagem recebida desta pessoa, uma comunicação tida por esse espírito.
Ainda bem que é assim, porque se fosse, e nada adiantaria mais do que ser mais autêntico. Não muda a nossa fé, não modifica. Muitas vezes, as pessoas que mais receberam essas mensagens, elas não mudaram as maneiras de serem na vida, não tornaram-se mais crente ou descrente. Passa, alivia, acalma, mas não transforma. Quando o propósito era a transformação. Por isso que os contatos com os espíritos normalmente são para escrever livros, ensinamentos e tudo mais, para que haja uma evolução, uma maturidade, um aprendizado, um ensinamento, algo mais grandioso no nível coletivo e não específicos, um ou outro. Mas existe, porque tudo que nós estamos falando não é uma regra absoluta, porque senão seríamos os ditadores de regras. Não, essas possibilidades. Mas pode acontecer que uma pessoa vai conversar e o espírito daquela... um parente venha e conversa e transmita a mensagem, a pessoa certifica que é. Como isso acontece na espiritualidade? Porque só Deus sabe. Ninguém, como eu disse, é o organizador das comunicações espirituais na Terra. Por isso, quando alguém pergunta, é possível conversar com um espírito do outro lado? É. Agora existem regras, e se essas regras forem atendidas, sempre será possível. Mas é importante que a gente saiba, esteja sempre com aquele pé direito, aquele pé esquerdo, né? Receio, em caso espírita, é precaução. Precaução é uma, eu diria assim, uma forma de você, sábia, de você agir com forças inteligentes, invisíveis, ocultas aos seus sentidos. Mas qualquer manifestação, sentido, percepção, evidência que viram, aí também acredite, né? Porque está acontecendo com você. Se você não acredita nas coisas que acontecem com você, imagine se você vai acreditar em algo que acontece com os outros e está te dizendo que é. E aí não tem jeito mesmo, né, gente?